Olá, família, é um grande prazer estar aqui com vocês com mais um Conversa que Conecta, Jogo Aberto, Canal 9, TV Cidade. Hoje nós vamos conversar com uma fera, uma mulher fera, chamada Eliane Cunha, presidente do PRD Nacional, advogada, empresária, esposa de um grande amigo, né, o Demerval Casimiro. E, Eliane, eu quero saber, o telespectador quer saber, você está em Teresópolis, para a gente isso é muito bom, a gente precisa dessa força da mulher, mas eu quero conhecer a força da mulher, Eliane. Quem é Eliane? Nasceu em Teresópolis, nasceu em Friburgo, de onde você veio, como é que você... Fala pra gente um pouco sobre você, tua vida. Olha, fico feliz, agradeço aí o convite, estou presidente nacional do PRD Mulher. Maravilha. Quem é a Eliane? A Eliane é uma brasileira, apaixonada pelo seu país, uma carioca, apaixonada por todos os cariocas e fluminenses. É uma mulher, sou mulher do Demerval Casimiro, com muita honra, com muito orgulho. Muito bacana. Né? Sorte a dele. É verdade, sabe por quê, Eliane? Tá difícil. Tá difícil? Eu tô separado já tem uns 4, 5 anos. Tá difícil encontrar uma mulher que realmente faça valer a pena ter um homem do lado e o homem fazer valer a pena ter uma mulher do lado. Na verdade, eu acho que o sistema, Michel, não é que esteja difícil encontrar uma mulher. É por isso que o seu programa, brilhantemente, Conversa que Conecta. Eu gosto disso, eu gosto desse nome. O que está difícil não é encontrar, é conectar. É verdade. Mas sabe por que está difícil conectar o que eu estou observando? Eu acho que é tanta conexão que a pessoa está querendo que ela, na verdade, ela não consegue se conectar com nada. Aí eu vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui conversando, a gente sai para jantar, vai no restaurante, tá a pessoa lá conectada no celular. Mas peraí, ela quer estar conectada no celular, quer estar conectada com você. Ela quer responder a amiga do trabalho, quer responder o patrão. Como é que você conecta? Como é que você faz várias conexões ao mesmo tempo? Ou você faz aqui... Essa sua colocação aí, importantíssimo. Acho que... E parece que aqui é uma conversa que não é combinada, sem filtro, vamos embora, né? Não nada, então, essa conexão que você hoje prega em seu programa não é a conexão virtual, né? É uma conexão presencial. Exatamente. E você está falando de algo que está adoecendo as pessoas. A internet ela veio para facilitar, para trazer informações, para fazer com que cheguemos em caminhos, encurtemos esses caminhos, mas na tua hora da família, do papo com o amigo, do restaurante, do chopinho, do suco, é preciso, tem necessidade a desconectar-se do mundo virtual e as pessoas fazerem isso aqui que a gente está fazendo. Então essa conexão é que ela está difícil. O sistema está desconstruindo algo que é muito legal. O toque, o olho no olho, o bate-papo, a família, a amizade, tomar um chopp, um suco, bater um papo com os amigos. A facilidade da internet está destruindo isso, né, Michel? Não só a facilidade, como a ilusão também que é vendida, né? Porque a gente vive um mundo de ilusão já. Aqui já é uma ilusão, mas que bom que essa ilusão é presencial e que bom que essa ilusão gera uma conexão nesse momento. Então, agora, nesse exato momento, eu estou conectado com você. Eu estou prestando atenção em você, no que você está falando, quero absorver, aprender alguma coisa e levar. E aí, quem sabe, me conectando com uma outra pessoa, passar, e assim a gente vai, né, nesse ser cosmológico, dividindo esse conhecimento que a gente tem, aprendendo e passando. Mas as pessoas precisam estar abertas a essa conexão e a esse aprendizado. O ser humano, ele precisa entender que sempre falta alguma coisa para ele aprender, bem como alguma coisa para ele ensinar. E é muito legal. Eu acho que você consegue, nesse pouco tempo de programa, nesse tempo que você tem, né, nos seus dias de apresentação, eu acho que você tem conseguido chamar atenção. E o nome, para mim, foi brilhante. Eu acho que o ser humano, sobretudo, precisa se conectar com a natureza, com o outro, com a sua família. E precisa ouvir. Quando a gente chega num ponto que a gente não ouve, a gente não aprendeu nada. Então é essa Eliane que você está aqui. A Eliane mãe, Eliane avó de 2 netos maravilhosos, Otávio e Miguel. Eliane que tem uma família. Então, assim,
Não importa que eu não seja de Teresópolis. O que adianta? Tantas pessoas que são de Teresópolis não fazem nada. Mas, não tem conexão com Teresópolis. Mas aí é que foi o ponto. Você chegou num ponto que eu gosto. Eu parto de um princípio, de uma busca espiritual, onde em um determinado momento eu chego num pensador, num ser que pensa, não vou ficar falando nomes aqui, num ser que pensa em que ele fala uma coisa seguinte: não existe fronteira, não existe países, não existe raças, o que existe é seres humanos, animais. Nós somos animais racionais, não deixamos de ser animal. Sim. Nós temos os animais que a gente chama de irracional. Será que esses animais são tão irracionais assim? Ou a gente que acha que é tão racional ao ponto de achar que eles são irracionais? É verdade. Ao ponto de se colocar num valor onde você coloca um animal numa condição simplesmente por conta do controle mental que a gente tem sobre eles. Mas controle, de fato, nós não temos nenhum. Nem sobre nós. Então, quando você fala essa questão de Teresópolis, eu, particularmente, eu não me sinto teresopolitano. Eu fui nascido, criado aqui. Mas eu viajei, morei 2 anos em Londres, viajei a Europa toda e tal, e eu senti muito essa questão do racismo, do preconceito, mas isso é uma coisa muito ruim. Teresópolis, eu vinha para Teresópolis só final de semana, né? Ficava aqui só final de semana. E em 2020, por conta até da pandemia e tal, nós viemos direto para cá. O meu marido, todo mundo sabe, ele é daqui. Sim. O Demerval tem uma história profissional com Teresópolis. O Demerval, ele gosta de Teresópolis. E eu entendendo isso, e por conta de um projeto dele, um projeto político, um projeto profissional dele. A gente precisa disso aqui. Sim, e nós, então, fixamos residência aqui. Que ótimo. Deixei de vir para cá só final de semana e fui sentindo algumas necessidades em Teresópolis. Que bom. Né? Eu venho de Niterói, uma cidade grande, uma cidade maior. Maravilhosa. Né? E eu comecei a perceber que a cidade, ela tem condição. Sim. O que nós precisamos é conectar essas pessoas daqui, fazer com que essas pessoas saiam da bolha, saiam da caixinha. Certo. O Demerval o Demerval fala do Demerval, não. O Demerval é um ser humano muito evoluído. Certo. E começou a sentir essa necessidade. Nós precisamos trazer mais coisas para cá, certo. Principalmente, na questão política, certo. Geração de emprego, na evolução das pessoas e, sobretudo, na qualidade de vida para as mulheres. Nós precisamos disso aqui em Teresópolis. Então, nós estamos aqui, meu marido sempre foi daqui ou não, mas eu adotei Teresópolis para viver, né, para trazer minha família, pra gente, porque eu acho que tem um poder aquisitivo bacana, tem pessoas maravilhosas, tem uma natureza, nossa, pródiga demais. Você é parte de Teresópolis. Eu sou parte de... Hoje eu me incluo. Eu sou brasileira. Agora você é teresopolitana. Eu sou. Agora você está conectada aqui. Estou conectada. Agora você está fazendo alguma coisa por aqui. E é isso que é importante. Então, a gente precisa somar. Isso. A gente precisa trazer benefício, fazer parte. E eu me sinto parte, né, de Teresópolis hoje. A gente tem um projeto político, um projeto bacana para a cidade de Teresópolis. E aí eu me coloco e me sinto absolutamente teresopolitana. Brasileira. Sabe uma coisa, às vezes, assim, me deixa chateado, mas eu não tenho controle, é a única coisa que eu posso fazer por mim mesmo, tá? Mas você tá numa cidade e tá vendo a pessoa falar bem de outra cidade. Tá tudo bem, tem que falar bem mesmo, não tem que falar mal de nada. Mas, ao invés de só falar bem, você consegue trazer aquele bem para cá. Isso aí, adotar, né? Botar aqui, isso, implantar aqui. Isso. Então, o que você falou agora, para mim, eu acho isso de suma importância. Sim. Porque você quer implantar. Claro, você quer colocar, você quer crescer. Então, isso. você está trazendo coisas boas para a cidade. E isso é mais importante do que ser teresopolitano. Porque ser teresopolitano não é nascer em Teresópolis. Não. Ser teresopolitano é fazer a cidade prosperar. Patriota de Teresópolis, isso, patriota fazer do prosperar. Brasil, patriota do Rio de Janeiro. Isso. Né? E aí eu tenho que, mais uma vez, desculpa se você me permitir, falar do meu marido novamente. Porque a gente quer trazer. A primeira coisa que o Demerval fez quando quis demonstrar amor por Teresópolis foi trazer a mulher dele pra cá. Eu acho que isso aí foi fundamental, né? Não, e você também, diga-se de passagem, é uma mulher digna de acompanhar um
um parceiro, né? Não tem aí é o que eu te falo que tá difícil. Conexão. A conexão tá difícil. Conexão que conversa. Conecta que conversa. Não é? A conversa que conecta. É a conversa que conecta, Isso tá difícil. É verdade. E não é a questão da química, de tal. Não, também vai ter ali a interação. Também, eu acho tem não. que ter, Se a gente está falando de natureza, tá tudo conectado. Tem a ver. Se não tem química, desculpa. Não é Avatar, não, mas tem que ligar os pontos. Não. É mais ou menos isso. Eu acho que isso é legal. E a dificuldade é fazer com que as pessoas tenham, sobretudo, humildade, né? E queiram dividir. Porque o ser humano, está muito egoísta, né? Você está olhando, os poderes estão assim, a política está assim, o ego está desse jeito. Mas aí eu posso falar alguma coisa sobre isso, até no sentido egoísta mesmo. Sim, Porque eu acho que o ser humano ele tem um universo que gira dentro dele, e isso não vai deixar de existir. Mas é importante que gire dentro dele, mas que esse universo ele expanda. E aí sim eu entro na política, porque às vezes a pessoa fala assim, não sei o que é política, eu não gosto de política. Eu falo, mas espera aí, cara, o que você entende por política? Boa. Porque política, você está falando de político o quê? Um cidadão que vai lá e se candidata e vira um vereador, um prefeito? Não, mas não é dessa política que eu estou falando. Porque a primeira política é com você. Sim. É você com você. Sim. E aí, depois de você começa a expandir, que aí é o ego. Agora você veio pro ego, centro, e agora você vai sair dele expandindo o que você tem de bom para oferecer. Aí começa a política. Aí começa na sua casa, com seu marido, aí começa com seus filhos, aí começa com a sua casa, aí começa com a sua vizinhança, aí começa com a tua cidade, até chegar num presidente da República, vamos dizer. Sim, Michel, as pessoas precisam entender que elas não gostam da política, mas elas querem os benefícios que a política pode trazer. Então ela tem que se inteirar mais nos seus representantes, em quem ela está escolhendo. Existe uma coisa muito séria, uma cultura nesse país que a gente precisa, que eu venho lutando muito ao longo de todos esses anos, que é a tal da venda do voto. Vamos falar sobre a venda do voto, já. Daqui a 2 minutinhos a gente volta, Conversa Conecta, uma conversa maravilhosa com a Eliane. Não perca. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Educando com amor e formando para a vida. Vem pro Sementinha! Na Serra Pisos você encontra qualidade em porcelanatos, revestimentos em modo geral, louças, metais e outros materiais. Venha conferir aqui com a gente, equipe qualificada para atendê-los, parcelamento e um cafezinho de primeira. Venha conferir. Serra Piso. Aqui na Serra Piso, além da qualidade dos produtos, nós temos estacionamento próprio, que é uma qualidade que nós temos aqui para atender você melhor. Diversos tipos de metais, como vocês estão vendo no fundo. E a nossa loja fica localizada aqui no bairro do Alto, na Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. E a nossa filial na Barra fica localizada na Rua Doutor Oliveira, 75, Pimenteira, ao lado da fonte. Vem pra cá, Serra Pisos. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos, produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Olá, família, estamos de volta aqui no Conversa que Conecta, Canal 9, TV Cidade. Eliane,
Compra de voto. Caramba, que vergonha, hein? Na atual conjuntura, com tantas informações, com tantos políticos sendo presos, e vamos falar aqui especificamente do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma vergonha, desgoverno total, né? Uma vergonha. Parece que cultural, que agora é escândalos. E os nossos eleitores precisam entender que o voto que ele compra hoje, eu costumo dizer que o eleitor ele prefere beber água na véspera da eleição e morrer de sede de 4 anos. Isso é muito grave, porque é uma cultura que a gente vem tentando, a minha instituição, os nossos políticos, eu particularmente, venho debatendo isso, Michel, com muita frequência. Esse preço é caro. Será que é uma utopia falar sobre compra de votos? Não. A utopia não é falar da compra de votos. Talvez a utopia sejamos nós, né, acreditarmos que isso vai acabar um dia. Eu acredito na Alice, eu acredito no Saci Pererê, Papai Noel. Eu tenho que acreditar no trabalho que eu faço, né, nas informações que levo, no seu programa, que é um veículo de informação. Eu prefiro ser utópica para continuar me movendo, naturalmente com reserva, para acreditar que o povo precisa entender que cada vez que ele vai ao posto de saúde, merenda escolar, né, uma obra, aquela ausência do poder público ali, desculpa, eleitor, mas é você o grande responsável. Então, aí quando a gente chega nesse ponto de o grande responsável, eu penso assim, será que eu tenho livre-arbítrio mesmo? Ou será que eu fui programado para agir e ter um tipo de comportamento em que a própria sociedade fez com que eu me formasse assim? Vou dar um exemplo para você. Eu não pedi para nascer na família onde eu nasci. Eu nasci ali. Então, em alguns momentos, eu julguei meu pai, minha mãe, falei isso e aquilo. Mas quando eu olho hoje, eu falo, pô, mas meu pai e minha mãe também não pediu para nascer. E como que a gente chega aqui? Como que nós estamos juntos aqui? E como é que foi esse desenvolvimento pessoal? Partindo do princípio da escola, do desenvolvimento. Aí quando você volta à história, que aí a gente vai entrar numa questão chamada religião, que você vai lá em Concílio de Nicéia, que a gente já está falando de cristianismo, Sim. Sem falar em Shiva, sem falar em Buda, sem falar em outros mestres, Dalai Lama, em outros mestres que também têm a importância tanto quanto. Porque se a gente entrar no processo de Deus, a gente vai ter um problema. Nós vamos começar a criticar o Malafaia. A gente vai ter um problema. Vamos. Porque Deus, ele... Peraí, quem é Deus? Deus é isso, é aquilo, tem um monte de coisa. Então, existem vários deuses? Deus é amor, Deus é o bem, Pronto. Deus é correção, Deus é caráter. Eu conheço milhares de pessoas que pregam Deus e não praticam Deus. Via de regra, quem mais prega Deus é que menos pratica. Entende? Certo. Então, se a gente vai entrar numa discussão, voltemos lá quando você falou livre-arbítrio. Sim, nós temos livre-arbítrio. O problema é que, justamente por termos livre-arbítrio, é que a gente aplica quando a gente quer. Eu fui candidato a vereador, tá? Eu fui candidato. Vou compartilhar aqui com os cidadãos. Cidadãos. Com os eleitores. Com os teus telespectadores. Então, fica em casa aí, vai no dicionário e busca. Telespectadores. Mas a questão você... Quando eu fui candidato, eu tinha um ideal de realizar alguns projetos, mas era ideal. Na época, eu fiz 176 votos. Eu não comprei nenhum voto, mas também não ganhei. Você foi utópico? Não. Né? Não, mas eu não ganhei. Tudo bem. Tá tudo bem, mas eu não fiz nada. Tá tudo bem. E eu vou fazer, se eu continuar dessa mesma maneira, eu não sei. Eu não tenho muita crença partindo do princípio do aprendizado que eu adquiri no processo. Que hoje, por exemplo, nós temos na cidade alguns líderes. E esses líderes, eles têm empresas. Hoje, para você formar um vereador, você precisa ir botar 1.500 votos. Você tem um vereador? Dependendo da legenda e tal, mas já fez uma junçãozinha aqui, outra ali, isso aí faz. E eu comecei a perceber o seguinte, que o poder que eu tinha de ideal, de vontade de fazer alguma coisa, era muito ínfimo às condições que a cidade poderia proporcionar para qualquer outra pessoa, inclusive comprando voto. Aí eu fui pedir um voto para o eleitor uma vez, ele virou para mim e falou assim, cara, faz o seguinte, na hora que ele pediu o voto, tu fala que tá com ele, pede alguma coisa. Na hora que o outro também for, tu fala que tá com ele e pede alguma coisa.
Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, poxa, eu não posso pedir nada para esse cara. Não posso pedir nada para ele, porque se eu pedir, eu já sei que ele vai vai pegar o meu dinheiro, vai pegar o dinheiro do outro. Então eu chego num ponto assim, agora vamos lá. A família está lá, pobre, lascada, não tem um botijão de gás em casa, não tem uma cama, não tem uma televisão, não tem uma água encanada. Eu acho que é ruim falar que essas pessoas elas vendem o voto delas, enquanto, na verdade, quem está comprando sabe da necessidade dela. Então, na verdade, não é ela que está vendendo o voto, é a necessidade que faz ela se entregar. E aí o que eu vejo na nossa sociedade é que o governo quer exatamente isso, deixar cada vez mais a sociedade refém dessa condição, porque aí passa a ser necessidade. E aí como que eu vou julgar uma mãe de família que a pessoa chega com a cesta básica e fala assim, pô, olha, eu vou te dar uma cesta básica, você vota em mim? É óbvio que ela vai votar em você, porque quem foi lá e deu a cesta básica para ela? Pô, mas ela precisa da cesta básica. Então quem que está com falta de caráter aqui agora? Olha, em primeiro lugar, não acho que Teresópolis tenha grandes líderes para início de conversa. Líderes não são líderes. Entendi. Eu digo líderes que têm força de botar a gente lá dentro. Precisa de liderança como você para poder dizer para essas pessoas assim, ó, eu sei, a velha retórica, quem tem fome tem pressa. Né? Mas quem começou essa campanha, quem tem fome tem pressa, comia nos melhores restaurantes de Ipanema. Eu via. Uhum. Né? Não está mais aqui, ok, valeu. Tudo é válido. Agora, é preciso que as pessoas também tenham entendimento que ela não, comprar o voto, vender o voto, ela não vai ter água encanada também, ela vai continuar sem encanada, vai continuar sem saúde. Já não tinha. Já não tinha. Então é importante que ela fique mais 1 ou 2 dias, mais um período pequeno, vai sobreviver, para que ela tenha uma vida digna. E qual é a garantia? Que ela vai ter uma vida digna com uma pessoa que está pedindo um voto para ela, por exemplo, você, que é uma pessoa bem intencionada, que tem vontade de fazer, tem os seus ideais. Não, é uma pessoa bem intencionada. Mas como que eu vou saber? Igual a você, chegam várias outras pessoas se fazendo de bem intencionadas também. Mas e aí? Mas a grande maioria que hoje está, por exemplo, vamos falar de Teresópolis, né? Uhum. A grande maioria que hoje eles estão no parlamento, aqui no Legislativo de Teresópolis, essas pessoas que hoje reclamam da ausência de saúde, da água, da ausência da educação, da merenda escolar, já tinham essa necessidade. Sim. E essas pessoas voltaram para o parlamento porque essas mesmas pessoas que já tinham essas necessidades continuaram votando. Mas entende? Porque essas pessoas que estão nessa necessidade, quem está aqui pedindo voto continua pagando por aquela necessidade. Então ela que continue então vendendo o seu voto, comprando e continue vivendo da maneira que eles estão vivendo. Mas só não reclama. Mas quando me ligam, me telefonam, você não consegue uma consulta, você não consegue uma vaga, você não consegue um emprego para o menor aprendiz, você não consegue um esporte bacana, um projeto de esporte, vai lá no vereador que você vendeu o teu voto, que daqui a pouco ele vai voltar aqui, você vai vender de novo e você vai continuar nisso daí. Então, peraí, essa pessoa que veio e te pediu isso, é certo você falar assim, então, então tá bom, eu vou arrumar para você, mas na próxima eleição eu gostaria que você... Não, eu prefiro não arrumar. Ela tem que sangrar essa pessoa, não vou arrumar. Porque mas aí o vereador arruma e quem bota não vai o cabresto... arrumar, porque se arrumasse, não teriam tantas pessoas. Olha, hoje, por exemplo, no percurso até aqui, a TV, nós recebemos pelo menos umas 12 ligações de pessoas pedindo exame médico, que está no CISREG, precisa fazer exame, precisa fazer cirurgia. Nós recebemos. Caramba, vai lá, faz plantão na porta do vereador. Faz plantão na porta da prefeitura. Mas acontece, Michel, que eles não fazem nada. Então vão continuar sendo nada. Acontece o seguinte, é preciso que essas pessoas... O gigante precisa acordar. O gigante é o povo. O gigante é a nação. O povo, quando ele acorda, quando ele reage,
Ele precisa disso, Michel. Nós derrubamos um presidente da República. Lembra-se do Collor, o movimento que foi criado? Mas por que foi criado esse movimento? O gigante... Eu estou dando um Porque exemplo. mexeram no bolso dos brasileiros. Sim. Ele deu um desfalque. Perfeitamente. Aí junta todo mundo, Então, vamos resolver. Mas se fosse será... uma minoria, Sim, eu duvido que juntar. mas não é a minoria que está sem assistência de saúde, sem educação, sem transporte, sem acessibilidade em Teresópolis. É a maioria. E essa maioria, sabe quando eles podem mudar isso? Em outubro. Eu já não tô aqui passando necessidade, passando fome, sem ausência do poder público. Então, tudo bem. Em outubro eu vou te dar a resposta, Michel. Eu vou te dar a resposta. E aí, sabe o que acontece? O governo, os nossos governantes e quem está no poder, via de regra, eles querem realmente o gado. Eles querem as pessoas alienadas. Eles não querem as pessoas aliadas. Então, o que eu estou conclamando é para o movimento de aliados. Por isso que é importante você estar aqui hoje na cidade de Teresópolis, fazendo esse trabalho, tentando puxar esse outro gado, porque não vai deixar de ser, porque a gente precisa estar junto na manada, de uma certa forma ou de outra, mas com esclarecimento. Para ter força. Esclarecimento. Eu não estou pedindo voto. Eu estou pedindo consciência das pessoas. Você já não está aí há quantos anos? Teresópolis vive uma tragédia há anos. A Teresópolis é vítima há anos. Há quanto tempo mais, né? Já já a gente volta com o terceiro bloco. Tá passando muito rápido. Eu tô achando que uma hora vai ser pouco. Você vai ter que voltar aqui. Vambora! Já já a gente volta, depois dos comerciais. Gente, muito obrigado, só gratidão, tá? A gente está aqui apresentando o Malagueta, o restaurante Lobo, aqui no Shopping New Fest, na Praça Santa Teresa, na Praça de Alimentação, loja 202, tá ok? E hoje aqui, ó, a gente não precisa nem apresentar o chefe Pedro, né? O chefe mais renomado aqui, com mais experiência da nossa cidade. Então, mais uma vez na minha vida, é agradecer a Deus por ter uma oportunidade de estar lançando alguns pratos aí. Cada vez mais a gente vai trazer novidades, pratos novos, molhos, criações surpreendentes para o nosso cliente. Recebê-los com todo o coração e com amor e com toda a determinação. Os pratos do chefe Pedro têm um sabor especial. Eu recomendo. Venha para o Malagueta no Shopping New Fashion. Na sua casa não pode faltar praticidade e variedade. Na Lembra Terê, você encontra panelas, tapetes, cobertores, quadros, poltronas e muito mais para deixar o seu lar completo. E o grande diferencial, as nossas cestas básicas, vários tamanhos para atender exatamente a sua necessidade. Venha nos visitar. Avenida Delfim Moreira, 1231. Lembra Terê, variedade para sua casa e para você. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível. Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e elevador para sua comodidade. Fácil estacionamento. Quartas e quintas, das 10 às 18 horas. E de sexta a domingo, das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping. Praça Higino da Silveira, 161. A Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Olá, família, estamos de volta, Conversa Conecta, Eliane Cunha, PRD, advogada, empresária. Olha, que papo maravilhoso que nós estamos tendo aqui. Legal. Muito bom conversar com você. Eu te agradeço muito o convite. Parabenizo a TV Cidade, aqui Canal 9, por brilhante iniciativa, porque a mídia ela precisa ser imparcial. Ela é um órgão de comunicação para falar verdades e não versões. E, lamentavelmente, a gente verifica que não é bem assim, né? Tomara que a nossa verdade chegue ao máximo de telespectadores hoje, né? Vai chegar, Michel. Se chegar, não é a quantidade, é as pessoas que serão agentes multiplicadores do que elas estão percebendo aqui. Eu quero realmente parabenizar você. Que outras pessoas possam participar do seu programa e que você possa ter a liberdade e a imparcialidade, sobretudo de informar, que eu acho que é o papel da mídia. E que bom que isso
nós temos aqui. Sim, não tenho A dúvida. gente tem essa total Não liberdade tenho para dúvida falar o que disso. quer e o que pensa. Isso mesmo. Então eu vou falar o que eu quero, o que eu penso. Devagar. Tô nervosa. Agora, calma aí, gente, peraí. Olha só, eu fiz um projeto um tempo atrás no Pimentel, para a gente ter uma ideia de política, como é que funciona. E a minha ideia era o seguinte: capoeira, viajei, né, aquela coisa toda. Exigia uma experiência e tal, eu entrei com um projeto de ensinar capoeira na escola. Só que a minha ideia não era ensinar a capoeira, que só a capoeira por ela mesma, ela já é riquíssima. Nossa, que cultura. Né? Cultura. Nossa. É comida, é samba, é frevo, é Getúlio Vargas, História, Dom história Pedro, geral, é história, é Juscelino Kubitschek. Sabe? É tanta história dentro da capoeira que fica até difícil você falar assim: como é que você vai ensinar capoeira se você está falando que vai ensinar algo mais? Eu falo, não é ensinando algo mais, porque eu não dou conta de ensinar capoeira, nem que eu viva 200 anos, eu consigo ensinar na sua raiz. Mas eu queria usar a capoeira como um veículo de educação. Legal. Que tipo de veículo de educação? Poxa, eu estava num local pobre, as pessoas não tinham acesso à informação. Eu levava informação básica. Olha, acabou de almoçar? Escova os dentes. Chegou em casa, tem um deverzinho. Faz o dever antes de brincar, de fazer tua brincadeira e tal. E se a gente tem uma assessoria, a gente consegue fazer um acompanhamento. Aí, beleza, falando de política. Eu estava no local, fui procurar recurso, que era o próprio local, era o colégio que tinha ali. A direção totalmente out. Eu pensei, peraí, agora eu vou ter que ir no vereador. Não estou falando de vereador, estou falando de verba que existe para o local. E você, como a gestão, seja diretora do espaço, você tem que reivindicar para esse projeto, para a gente tocar. Mas demora, não sei o quê. Não estou perguntando se demora, eu estou falando que nós temos que fazer. Se você fala que você vai fazer, eu espero a tua demora. Quanto tempo você vai demorar? 1 ano? Então eu vou esperar 1 ano aqui. Mas depois de 1 ano eu quero ver o resultado que eu estou aqui querendo ver acontecer. E agora eu estou dentro da escola. Agora sim, agora o esporte associado à escola, com uma boa educação, com um bom desenvolvimento, você consegue fazer um intercâmbio onde aquela criança que provavelmente não vai ter muito acesso a pessoas que têm condições e poderes para, de repente, botar numa condição que o esporte consegue. Eu acho que você tem uma fala bem legal, né? E acho que é uma tríade: esporte, educação e família. Exatamente. Caramba, quanta coisa você consegue nisso daí. Como eu tenho dito, Michel, regularmente, que nós estamos perdendo os nossos jovens de forma muito precoce, muito prematura, para as coisas erradas, pela facilidade, né, que essas outras coisas vêm oferecendo. Então, quando você faz um jogo de capoeira, né, com a família, a escola, você tira, eu acho que essa evasão escolar e traz a criança, o jovem, para dentro do colégio. Você vai jogar capoeira, que ele precisa se encantar. O som, a música, ela mexe, ela faz você viajar, né? O encanto do povo, da magia, é altamente sedutor, eu acho. Mas você vai ter tudo isso aqui. Se você precisa ter frequência no colégio, sim, você precisa ter boas notas, sim, e nós precisamos da família. Aí a gente Caramba. Eu desenvolvi um método. Que mentalidade! Você vai lá para fora, é outra história, né? O esporte. Porque agora, por exemplo, quando você está em Londres, você está vendo o Brasil de cima. É isso. Primeiro mundo, quando a pessoa fala primeiro mundo, é educação. Sim. Tu quer ver uma coisa que eu vou Sim. falar para você? Olha só. É libertador, né? É impressionante, porque a gente está compartilhando, certo? É a conversa que conecta. Eu estava na Dinamarca, num evento cultural que eu fui apresentar capoeira. E aí eu saí para passear, conhecer a cultura local. Inclusive eu conheci várias culturas, e isso me traz para a minha cultura, para eu enxergar a minha cultura. Agora eu consigo enxergar. Aí em 97, você está numa praça pública, vendo 2 mulheres de mãos dadas, beijando uma na boca da outra. E aí eu, muito surpreso, porque eu sou brasileira, minha cultura, o meu padrão comportamental é diferente. Você foi criado para isso. Eu fui criado de uma maneira, eu me assustei. Quando eu pergunto pro dinamarquês, ele vira para mim e fala assim, cara, isso aqui é normal. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém.
Se você tem uma profissão e você executa bem, a pessoa não quer saber o que você vai fazer com o seu dinheiro. Seu dinheiro é problema seu. Se você quer casar, se você não quer, o problema é seu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu tenho a minha opção sexual. Eu tenho que falar da sua. Então, isso é educação? É por isso que o país está desse jeito, né? Desigual, muito com tanta terra, natureza, com tanta coisa bacana, a gente não desenvolve, porque a gente está prestando atenção na grama do vizinho, né? E aí o cara tem, assim, 10 amantes, né? Um monte de coisa errada, se apropria do erário público, né? Faz um monte de coisa errada na vida pública, mas vai lá pro púlpito a falsa moral de falar Deus, pátria, família e o quê? É isso? Toma conta da tua vida, do teu terreiro, do teu território. Então, acho que a gente tem que fazer o nosso melhor. Sim. Porque cada um vai tentar fazer o seu melhor dentro da sua perspectiva, da sua visão. Sim, perfeito. Então, se a gente começa a entrar muito nessa questão de, poxa, fulano tá fazendo isso, tá, tudo bem, a gente precisa pegar os erros para poder acertar também. Mas mais do que o erro do outro é o nosso. E aí eu me corrigi também. Que legal, vou falar de mim. Eu me corrigi, sabe por quê? Porque eu já me peguei fazendo a mesma coisa, várias vezes. Sim. Falando e tal. E aí eu comecei a pensar, falei assim, caramba. Eu estava efeito condicionado, né? Eu acho que a gente vem nesse condicionamento, nisso aí, há muito tempo. A gente apontando. E aí os mais espertos se dando bem com essa nossa ausência de preocupação com a nossa nação, com os nossos hábitos, com a nossa cultura, com os nossos jovens, com as nossas mulheres, entende? Você viajou, você fez um monte de coisa. Olha quanta coisa você podia estar adotando aqui, principalmente para os nossos jovens. Nossa, a população jovem de Teresópolis, ela está envelhecendo precocemente, né? É porque está faltando educação. Sim. E aí eu viro para você... Está faltando ocupação também, né? Ocupação. E eu acho que o esporte, ele traz isso, né? Ele agrega muito. Eu sou muito favorável a essa questão, porque a garotada gosta do esporte, isso prende a garotada. E aí você faz uma... Hoje a gente não negocia com os nossos jovens. A gente precisa negociar. Você quer jogar capoeira? Ok. Você quer jogar futebol? Ok. Não... Você quer, então você vai ter. Não, você precisa ter contrapor, né? Você precisa ter compromisso e ter alguma coisa. Você precisa trocar, a gente não troca nada. Mas isso tem que ser estimulante. Isso tem que ser estimulante. Olha você aí, o teu programa é isso. Sabe quanto tempo eu demorei? 1 ano. Sério? Para chegar aqui. Foram várias barreiras, vários processos, até chegar. Chegou, beleza, agora não vai parar mais. Então é isso que a gente precisa com os nossos eleitores. Eles estão levando anos nessa educação, nessa cultura de toma lá, dá cá. Uhum. Mas eles também estão levando anos vivendo num vácuo, num vazio absurdo, numa falta de tudo. E é essa falta de tudo que a gente precisa chamar atenção. Quer continuar assim? Ok. Não quer? Muda, pô. Então a gente tem que estar dentro do processo construtivo. Não tenha dúvida. É isso que eu venho tentando fazer. É isso aí. A gente tem que entrar com esporte. Isso, e tem que ter método. Sim. Tem que ter método. Porque outra coisa... Olha só como é que são coisas que... Às Conecta. Vezes, você faz... agora esqueci a palavra. Quando você... A inclusão. A exclusão social. Olha o que eu vou falar para você. Você sabia que a capoeira... Olha o que eu vou falar. Isso eu percebi. Você sabia que a capoeira e o jiu-jitsu hoje no nosso país é o maior instrumento de exclusão social que existe? Não, impactante, eu não né? tinha... eu acho que as pessoas não conseguem mensurar o tamanho dessas duas cadeias esportivas e o que isso agrega, o que isso traz por desinformação. Então é preciso que pessoas como você, como tantos outros envolvidos no jiu-jitsu, o que a capoeira move? Eu preciso de pessoas como você. Eu me coloco aqui à disposição. Tá. Aí eu também me coloco à disposição para uma segmentação. Porque são várias pessoas no processo, mas uma segmentação eu tenho interesse de entrar, que é na parte de metodologia. Por isso que eu falei para você da questão que a capoeira e o jiu-jitsu é o maior movimento de exclusão. Mas por que a exclusão? É esporte, é cultura, é capoeira. Por que você está falando de exclusão? Eu vou explicar para você. Quando você entra numa faculdade, quando você vai para a escola, você tem um método. A criança ela tem a opção de seguir aquele método ou não.
Se ela não consegue passar de um nível, ela se sente mal, porque ela não está conseguindo passar. Tá, agora tem aquele profissional ali que está vendo que ela está se sentindo mal. Cabe esse profissional ajudar ela a subir aquele degrau. Ele não pode deixar essa pessoa ali. Ela não pode deixar aquela pessoa achar que ela não tem competência. Nem que seja lá o que for. Você tem que encontrar uma maneira, um método de fazer ela seguir em frente. Você não pode deixar ela aleijada ali. Sim. Aconteceu comigo. Mas eu percebi e resolvi. E quero trazer isso para a capoeira e para o jiu-jitsu. Sabe, isso é um debate importante. Sim. Né? Nós estamos em um ano de Copa do Mundo, a gente só fala do futebol. Já surgiram outras modalidades esportivas e que a garotada está empenhada, que está envolvida. Né? Se tem método, é bom. Se Exato. não tem método, não é bom. Quando eu falo em método, eu falo em inclusão. Quando eu falo em inclusão, é você dar a condição daquela pessoa de querer ou não. Quando a pessoa quer, por si só ela já está motivada a fazer. Agora cabe você continuar motivando ela. Só que como que você vai motivar? Você vai dar obstáculos. Só que você vai dando obstáculos pequenos, à medida que ela vai avançando, ela vai se motivando, até chegar lá. Agora, se você... Fácil, você quer fazer uma meta. Bota uma meta grande demais e faz um pouquinho, você vai se frustrar, você fala, não dá. Agora, faz uma meta menor, cumpre ela. Faz uma outra meta, cumpre ela, você vai vendo que você vai conseguindo aumentar a tua meta. Sim. E aí, sim, em algum momento você executa uma meta maior. Essa meta você falaria que seria um propósito, é isso? Meta e propósito seriam parecidos? O propósito, você já sabe onde você quer chegar. Sim. E aí você tem que criar um método para chegar lá. Entendi. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou um mestre de capoeira, e esse aluno ele tem que chegar num mestre de capoeira, qual é o método que eu vou usar para ele poder chegar lá? Entendi. Aí eu posso dar um caminho rápido, que vai exigir mais sacrifício dele, aí o empenho dele, eu treinava 6, 7 horas por dia. Aí a pessoa fala, nossa, mas como que você joga fácil? Assim, vai treinar 7 horas por dia. Só que o meu processo de evolução, eu demorei 25 anos para ganhar uma corda de mestre. Aí agora, olha só, que... Michel vai para Londres, corda roxa de capoeira da Senzala, 15 anos de capoeira, professor. Chega lá, tem um cara, 5 anos de capoeira, mestre. Nossa. Tá, mas agora nós vamos usar Time Out, que é a revista que circula Londres. Time Out, venha fazer capoeira com o professor Michel, venha fazer capoeira com o mestre fulano. Você vai treinar capoeira com quem? Com outro. E quem é o melhor na parada ali? Você. E aí, então não tem mais conhecimento. E não teve método. Só que a pessoa, quando ela vê, ela vai para o mestre. Quando ela descobre onde ela está, já está envolvida no processo. Então, tá vendo como é que a gente entra dentro de um processo que é desestimulante para a pessoa? Para mim não, que eu fui criado assim, eu fui escravo mesmo do sistema. Eu sei e aceito. Mas eu não quero isso para as pessoas que vão agora, então, que vêm. você aceita, mas os seus alunos... você eu não quero isso para eles. Não quer isso não foi bom para mim. O crescimento. Eu não quero isso para eles. Então, existe a capoeira diferente para mulher ou é tudo o mesmo jogo, os mesmos movimentos? Não, é a mesma coisa. O método ele é o mesmo para todos. O que vai diferenciar é a capacidade de cada um de e o mestre? Poder fazer o que pode fazer. E o mestre que diferencia, né? Olha só, eu tenho um presente para você, que era para ter te entregue no dia do teu aniversário, mas no quarto bloco a gente volta e eu vou te entregar esse. 3V Uniformes, jalecos escolares e profissionais, bonés e camisas em todos os tamanhos. 3V Uniformes, confeccionamos em gabardine ou Oxford. Bordamos seu logotipo, nome ou brasão. 3V Uniformes, equipamentos modernos e precisos, profissionais com experiência e materiais de qualidade. 3V Uniformes, Rua Alice Maurice Regadas, número 60, loja 8, na Várzea, no prédio do Senac. 3V Uniformes.
GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório e qualidade comprovada e o melhor preço da praça. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada, o melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada, o melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Eu fiz esse berimbau para você, para te entregar. Eu recebo em pé, sentada? Bom, Cara, mas... sinta-se ovacionada, eu tô homenageada. Nossa! Por tudo que você faz pelas mulheres, Caramba. sabe? Pela política brasileira em geral. Eu acho que você é mais que merecedora. Isso é só um símbolo de gratidão, né? E olha, te parabenizar. Quero ter te entregue no dia do teu aniversário, mas não tive a oportunidade. Eu fico muito feliz. De confeccionar. Eu fico muito feliz porque isso aqui é artesanal, é emoção, é gente, é sentimento. Energia. Energia, sabe? E muita informação tem aqui. Tem. Eu sinto muito, de verdade, Michel, que você teve que ir para Londres, né? Eu vou falar de um cara aqui, né? Depois a gente vai continuar falando do Michel, que é o nosso... Não, a gente precisa desenvolver isso, a gente precisa levar isso para as escolas, para as igrejas, para as praças públicas, para as pessoas, entende? Porque quando você fala de cultura, Michel, quando você fala de movimento, quando você fala de canção, quando você fala de história, show, depressão, show, não sei o quê, eu acho que é uma medicina preventiva, é saúde mental, Michel. E onde é que anda você aí nesses projetos, sabe? A gente precisa falar mais sobre isso. Então isso aqui para mim é originalidade. Isso aqui é gente, sabe? E isso não pode ficar esquecido dentro de uma gaveta. Não. E aí eu não estou fazendo promoção do Michel, não. Eu estou fazendo promoção da cultura. Isso aí. Eu estou fazendo promoção e mais uma vez parabenizo a TV Cidade, a direção da TV Cidade, que consegue, né, dar valor, porque tem coisas que têm preço, isso ok, mesmo. Mas tem coisas que são valorosas e vão ficar, isso aqui vai ficar para mim, para o resto da vida, para os meus netos, na minha casa eu vou colocar, e todas as vezes que eu entrar em casa, eu vou lembrar disso e quero me colocar aqui para ajudar, não é ajudar o Michel, não, você já está formado, já viajou, mas que a gente tire o Michel da caixinha e que as pessoas conheçam esse projeto. É pegar aquela experiência que não foi boa para você e você passar ela de uma forma mais positiva. Claro, né? Isso é energia mesmo. Eu acho que as mulheres estão precisando disso, os homens, as famílias estão precisando disso. E isso aqui, para mim, é muito significativo. É um presente
memória, né? Eu estou construindo memória. Isso aqui é uma construção. Aqui tem história de um grupo chamado Grupo Senzala, que surge na década de 60, com estudantes do Rio de Janeiro. Se formaram ali para participar de um campeonato e tal. E o grupo ele foi acontecendo e foi se desenvolvendo e tem muita história. A minha história é parte da história desse grupo. O que eu me sinto lisonjeado de ter feito parte e onde eu aprendi muita coisa. E quanta coisa você pode levar, trazer para Teresópolis, levar para o mundo, para as pessoas, para o Brasil. E você tem essa importância. Eu fico a gente feliz. Quer você nesse processo. Na verdade, a gente quer que você ajude a gente nesse processo. Porque eu sei que você tem esse potencial. Eu jogo muita conversa fora. Agora, jogar capoeira nunca joguei, você não joga conversa eu fora. Eu nunca joguei capoeira, não. Acho mas que eu você posso fala aprender. muita coisa boa. Cara, eu quero tá aí. Eu quero ser usada como veículo para que outras mulheres, aí eu estou falando especificamente para as mulheres, isso aqui tira atenção, o movimento do corpo, da mente. Eu acho que a música... Eu estava falando, eu ia falar, sabe de quem que eu ia falar? Eu ia falar do Seu Jorge. Meu marido está trabalhando muito para contratar o Seu Jorge para um show pessoal. Botar aqui do lado. Para um show pessoal, sabe? Mas eu sei que ele vai conseguir. O Seu Jorge, né? Começou a fazer sucesso, hoje é Seu Jorge aí nas paradas de sucesso, mas o Seu Jorge teve que sair do Brasil. Quando é que os brasileiros darão valor à sua raça, ao seu povo, à sua gente, à sua história, à sua cultura? Hein, Michel? O Seu Jorge, que hoje faz sucesso, né? Ator, o que cantor. Que falta? O que está faltando? O Brasil... Vamos botar num processo. O Brasil parar de dizer que é patriota para guerras políticas, para extremos, e realmente assumir o seu patriotismo. Parar de colocar a bandeira nas costas como pano e ser brasileiro. A gente pode começar isso local, não é? Pode. E servir como uma referência. Michel, cada município é um Brasil diferente. O Brasil é plural. É isso. Cada município, Teresópolis, Niterói, um beijo para Niterói, né? Região dos Lagos, região serrana como um todo. Por que não? Nós podemos. Mas aí é onde eu sinto vergonha. De quê? Eu sinto vergonha hoje, por exemplo, de estar numa cidade onde a gente tem uma Câmara e onde a gente tem o Executivo, onde você tem o jiu-jitsu como esporte municipal, não está em escola nenhuma, onde nós temos a capoeira como patrimônio imaterial, não está em escola nenhuma. Então, que conversa é essa que eu não consigo nem colocar na minha cidade? Porque a única conversa que conecta é você, é o seu programa. Tá vendo? Isso é balela, é falácia. Tá vendo? Então, isso, peraí, que triste eu quero começar por aqui. E aí eu como. Aqui no seu Brasil. É o que eu quero. Mas a gente não consegue. Tem escolas municipais, desculpa, mas aí mais de 300 escolas municipais, não tem capoeira, não tem jeito, não tem nada dentro da escola. Michel, mas aí me desculpa. Eu não sei nem aí se eu posso vou falar acreditar aqui no em seu quê? programa. Em política? Pois Pode. mas eu vou te dizer o seguinte: um legislativo pobre. Um legislativo onde as mulheres não se conectam. Que mulheres? Desculpa. Que mulheres? Que conexão? Falar de esporte com empresas e pessoas por detrás para sustentar o esporte, fazer esporte em um clube, em uma comunidade onde paga por esse esporte, desculpa, aí é falácia. Que um legislativo velho, cansado, um legislativo doente, comprometido, viciado. Vamos mudar isso? Para. Vamos mudar? Eu tô contigo. Eu tô propondo isso. Eu tô com você. Tô com você, tô com o Demerval. Não, Demerval já basta eu. Já tem eu que não, conecto. Tô com ele, mas não é nessa conexão, não. Você já tá fazendo uma outra conexão, eu tô fora. Entendi. Então, assim... Não, Valtinho. Não. Agora, que política? Política pessoal, política olhar para o seu umbigo, política onde as mulheres não se entendam, não se respeitam e não são respeitadas. Sabe por que as mulheres no legislativo, na política de Teresópolis, não são respeitadas? Porque elas não se respeitam. Verdade. Elas aceitam menos do que elas querem aceitar. São submetidas a vexatórias, escândalos e estão quietas. Então, esporte de elite, desculpa. Precisamos de mais mulheres. Precisamos. Não. Mas não é gênero. Precisamos de mais pessoas comprometidas. Isso aí. Entende? Aí eu não falo só das mulheres. Nós precisamos de mais pessoas
comprometidas, de todos os gêneros comprometidos, porque todo mundo se beneficia. Uma cidade cresce, um país cresce, um estado enriquece. Se cada um puder ajudar com o conhecimento que tem no setor que lhe convém, a coisa anda. Médico que não cura. Médico de uma saúde está doente. Médico ultrapassado. Cristãos que pregam o quê? Que pregam a soberba, as ofensas, o desrespeito. Então, desculpa, polícia que não faz segurança. Então, tem muita ausência. E aí, quem não pode ficar ausente é o povo. E é esse povo que nós queremos. É esse povo. A gente tem que conseguir unir essa turma. Vambora, eu tô dentro, eu topo. Bom, eu tô com você. Eu tô aqui para apoiar, para ajudar. Qual é a minha parte? Vambora. Então, eu tô tentando fazer alguns processos. Por exemplo, semana passada, eu trouxe aqui um amigo para falar sobre o surf, porque a gente está com um grupo de surf que se chama Surf Mountains, que é Surfistas da Montanha. Uau! E aí tem muita gente aqui na região serrana, tem Guapi, Friburgo, Petrópolis, que gosta de surfar, mas não tem interação com o grupo e tal. Resolvemos criar um grupo para que essas pessoas associem a gente, e a gente aí sim, aqui a gente começa a trabalhar a política. Da capoeira, a política. Do jiu-jitsu, a política. Do balé, a política. Do samba, da roda, da cultura, seja lá o que for. Então, grupos que estejam conectados em fazer uma política boa para todos. E que bom. E pode contar comigo aí. Eu já estou contando. Eu sou uma gotinha, mas dizem que uma gota transborda um copo, quem sabe? Né? Nós vamos conseguir chamar a atenção dos nossos políticos para que eles tenham um pouco mais de boa vontade. Eu gostaria das tuas considerações finais. Eu gostaria que outros órgãos de comunicação da nossa cidade pudessem ser livres para falar sobre todos os assuntos, para abordarmos temas importantes e relevantes para a sociedade. Teresópolis é uma cidade bonita, próspera, mas as pessoas precisam querer prosperar. Teresópolis tem condição. Teresópolis vive de tragédia. Ninguém não se investe, com raríssimas exceções, é claro, e aí a TV Cidade está dentro desse número aí de pessoas que eu falo que investem em informação, mas informação verdadeira. Porque nós vivemos no mundo ideal e no mundo real, né? E a imprensa, ela vende o mundo ideal, mas ela não quer falar de mundo real para poder ter massa de manobra para negociar com político, com quem interessar possa. Então, eu acho... Você está de parabéns com o programa, a emissora está de parabéns, e eu acho que a mídia, né, ela não é o quarto poder. Eu acho que a imprensa, a mídia, de uma maneira geral, ela é o primeiro poder. Com certeza. E ela tem que falar a verdade, ela precisa levar informação ao povo, ela precisa parar de manipular. Então, que em Teresópolis tenha-se mais movimentos como esse, pessoas como você, claro, com muito carinho ao nosso querido diretor, né, o Marco Antônio. Com certeza. Assim, eu vou falar de forma profissional, né, eu não posso deixar de falar no meu marido, o Demerval, que é um eterno apaixonado por Teresópolis, que sempre, muitas das vezes o Demerval sempre foi posicionado, teve posicionamento. Aí meia dúzia de gente dotada de cultura reduzida. O Demerval está fazendo oposição. O Demerval não faz oposição. O Demerval tem posicionamento. É um cara livre, é um cara sério para trazer essas questões à baila. Então, parabéns. Me senti muito honrada aqui no programa. Você está de parabéns, porque um veterinário com tanta desenvoltura para falar sobre esses projetos, sobre a cultura, né? Que eu não falei nada sobre a veterinária, né? Eu só entrei na parte de esporte. Você foi buscar informação. E eu desejo muito que os políticos de Teresópolis se tornem prósperos coletivamente e não próspero para si. Né? E parabéns à TV Cidade, parabéns a você, a toda a equipe que está trazendo assuntos importantes, que não fica com essa guerrinha política de egos e de vaidade. Michel, parabéns. E se você me permitir rapidamente, eu quero deixar um abraço carinhoso ao meu presidente nacional, Marcos Vinícius Nescau, que é completamente apaixonado pelo esporte de maneira geral, mas o Nescau joga uma capoeira fantástica. Vamos convidá-lo. Aí, Nescau, qualquer dia nós vamos trocar umas pernadas aí. Ô, Eliane, muito obrigado, sabe? Foi uma conversa que conecta muito boa.
uma das melhores até que eu já tive aqui. Eu fiquei muito feliz de poder te receber. Agradeço ao amigo Demerval também, que tem sido muito amigo, né? Essa é a palavra. E é isso, só agradecimentos. Obrigada. Um beijo Obrigada no teu coração. Obrigada e mesmo. Vamos marcar outro. Eu quero você de volta. Vambora. Vamos... E vamos jogar uns movimentos aí depois, tu vai me ensinar, hein? Vou. Família, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe, compartilha, curte, tá? E em breve estaremos juntos novamente.